Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir qual é a natureza, afinal de contas, desse fenômeno que a gente chama de bolsonarismo, desse movimento político, dessa forma de governar, se é que talvez possa ser chamada exatamente de governar, né, daquilo que ele mobiliza, do seu discurso, enfim, do que se trata efetivamente esse fenômeno que é o bolsonarismo. O que é efetivamente Bolsonaro, mas não só ele, também esse movimento que ele lidera, esse movimento político, esse tipo de organização política que atua sob a sua inspiração. E para pensar nesse tema, eu convidei o meu colega, o professor Fábio Gentili, que é italiano de nascimento, mas brasileiro de coração, ou podemos assim dizer, napolitano de nascimento e cearense de coração. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Ciências Sociais, ele é historiador e politólogo, e é também pesquisador do Observatório da Extrema-Direita, né, onde somos colegas aí de pesquisa. E o Fábio, ele tem uma longa pesquisa tratando de questões justamente relacionadas a essa temática, né, sobre populismo, fascismo, pensamento político ligado a essa questão do autoritarismo, do pensamento autoritário, enfim. Há uma série de temas com que o Fábio tem trabalhado aí ao longo dos anos na sua trajetória de pesquisador e que ele vai trazer aqui para nós hoje para justamente discutir essa natureza do bolsonarismo, né? E, inclusive, eu vou pensar aqui uma frase interessante que está num texto recente que ele publicou na revista Locus, que eu acho que pode ajudar um pouco a gente a pensar o problema. Quando ele vai falar do populismo e da ideia de povo, enfim, sobretudo nas ciências sociais brasileiras, e num dado momento ele diz o seguinte: mais recentemente, na análise de Jair Bolsonaro, cujo discurso populista e bolsonarista mistura autoritarismo e neofascismo, militarismo, fundamentalismo religioso e neoliberalismo, melhor dizendo, globalizado, se destacando por ser um dos fenômenos mais expressivos da nova onda de direita mundial. Falando um pouco do contexto em que a noção de populismo foi sendo trabalhada nas ciências sociais brasileiras, né? Pensando um pouco, ele colocou diversas categorias aí para falar do Bolsonaro, né? Populismo, neofascismo, neoliberalismo, enfim. Acho que tem uma série de temas aqui que valeria a pena a gente considerar para pensar esse fenômeno do Bolsonaro, mas eu vou começar a conversa jogando uma pergunta meio de chofre para ele. Fábio, se a gente tiver que entender a posição do bolsonarismo entre o populismo e o fascismo, o que a gente pode dizer que é o bolsonarismo, afinal de contas? Ele é mais um populismo, mais um fascismo, nenhuma das coisas, as duas coisas juntas? Afinal de contas, o que é esse fenômeno? Obrigado, Fábio. Bem-vindo. Com a palavra. Obrigado, Cláudio. É uma felicidade ficar aqui com você, hoje discutindo esta questão, que é uma questão central da política brasileira, mas em geral da política mundial. Porque, como você acabou de falar, estamos falando de um fenômeno expressivo da nova direita em nível global e globalizado. Realmente, o fenômeno Bolsonaro e o bolsonarismo se tornaram realmente uma referência na extrema-direita em nível mundial. E o Brasil hoje é um laboratório destas experiências da nova direita e da extrema-direita. Então, a sua pergunta reflete uma exigência da ciência política contemporânea, de tentar entender realmente o que é o fenômeno Bolsonaro e esse movimento que se aglutina em torno da sua personalidade, o bolsonarismo. Há uma exigência de entender, justamente quando tem algo que se apresenta como uma novidade, sempre os cientistas tentam de utilizar categorias novas, mas também de ressignificar as categorias tradicionais da teoria política, da ciência política.
Então, fica claro que na análise do bolsonarismo você encontra um conjunto de reflexões, de categorias que justamente tentam de dar conta deste fenômeno. Então, você encontra, como você acabou de falar, autoritarismo, populismo, fascismo, conservadorismo, direita extrema, direita radical, enfim, um conjunto de categorias que são utilizadas para pensar a natureza do bolsonarismo. Eu diria que todas, como você também falou, podem ajudar a nós entender o que seria bolsonarismo. Você colocou duas categorias de referência na nossa conversa, o fascismo e o populismo. Não há dúvida que o populismo ele tem um vínculo com o fascismo. Nós vamos acompanhar a trajetória histórica do populismo a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E até hoje nós podemos observar que existe um vínculo, uma relação forte entre o que foi o fascismo histórico entre as duas guerras mundiais e o que foi o populismo na sua trajetória a partir da década de 50 do século passado. Então, sem dúvida, existe um vínculo. A gente poderia dizer que o populismo serviu muito naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para incorporar setores do fascismo clássico numa conjuntura que era diferente, porque não havia mais a condição, depois da Segunda Guerra Mundial, para um movimento fascista clássico, aquele que a gente conhece a partir do surgimento do fascismo na Itália. Então, não havia mais as condições históricas, a democracia, naquele modelo liberal representativo, estava sendo implementada digamos, dentro da esfera de controle dos americanos, dos norte-americanos, no mundo ocidental. Então, o populismo, os primeiros movimentos populistas serviram justamente também para criar um ambiente para que setores do fascismo pudessem transitar para a democracia, tendo um papel de contestação do sistema liberal democrático, ao mesmo tempo também de apoio. Você vê os primeiros movimentos populistas na Europa e na Itália, de forma específica, tem este papel aqui. Então, não há dúvida que entre fascismo e populismo há uma relação. É uma relação que é uma relação ideológica, é uma relação política, sem dúvida, mas tem uma questão que, a meu ver, é importante quando nós vamos pensar a nova onda populista a partir da década de 90. E aqui, a meu ver, entra a questão do Bolsonaro e do bolsonarismo. Porque a nova onda populista, que inicia a partir da década de 90, com o fim da União Soviética, o fim daquela que se fala, o fim das ideologias, o fim da direita e da esquerda, o fim, digamos assim, das categorias clássicas para interpretar o século XX, é marcada por fenômenos de personalização da política, mas, a meu ver, para o fim do Estado,
O populismo, a partir da década de 90, ele se vincula a esta onda, a este ciclo capitalista neoliberal. É só ver, por exemplo, no Brasil, o caso do Collor, mas também na Europa, o caso do Berlusconi, na Itália. Berlusconi é um populista, mas que tem uma ideia, tem um projeto neoliberal de reformar o Estado uma perspectiva neoliberal. Me parece, então, que o bolsonarismo se coloca nesta segunda onda de populismo, que tem um projeto neoliberal, um projeto econômico, social neoliberal, uma agenda político-social neoliberal. E isso me parece que é bem comprovado também pela presença do ministro Guedes, que é um ministro-chave do governo Bolsonaro, então, com um projeto de desmonte do Estado, mas, por outro lado, como acontece também para estes líderes populistas que surgiram a partir da década de 90, incorporando uma bagagem também ideológica, mitológica, simbólica, e também uma manipulação muito também interessante da informação da mídia, que vem do fascismo. Sem dúvida, retoma elementos do fascismo clássico. Então, eu diria que, a princípio, para responder a sua pergunta, sem dúvida, existem elementos do fascismo clássico que são ressignificados no populismo contemporâneo e, de forma específica, no bolsonarismo, e também, mas dentro de um contexto que é marcado por um modelo de sociedade neoliberal. Então, me parece que existem, então, elementos de continuidade entre o fascismo, mas também elementos de diferença. E a questão do Estado, o que pensam os populistas contemporâneos do Estado, me parece um elemento central para refletir. Outra coisa que aproxima, a meu ver, o fascismo e o populismo é que os dois compartilham um projeto de organização da sociedade de massa. O fascismo foi um projeto de organização da sociedade de massa diante a crise do modelo de Estado liberal, diante o liberalismo que estava se tornando liberal-democracia, com a terceira geração de direitos sociais, e diante o avanço do socialismo. Então, o fascismo foi um projeto poderoso, alternativo à crise do liberalismo e ao avanço do socialismo, de organização da sociedade de massa. E, a partir com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, esse projeto se apresentou como uma via alternativa ao Estado liberal e ao Estado socialista. O populismo também ele se apresenta como um projeto de organização da sociedade de massa diante a crise do modelo schumpeteriano de democracia liberal representativa. E também tem um elemento que, a meu ver, é interessante, é que o populismo, ele, então, também pensa de organizar como o fascismo a sociedade de massa, porém, pensa de fazer isso, e aqui tem uma diferença que, a meu ver, é uma diferença importante, fazer isso esvaziando a democracia de dentro.
pela via eleitoral. O que não acontece no fascismo, que golpeia a democracia para fora. Ataca a democracia, quer destruir a democracia. Enquanto o populismo ele quer golpear a democracia avançando pela via eleitoral. Este fenômeno aqui abre também a reflexão sobre os novos autoritarismos, que seria também uma categoria interessante quando nós abordamos a questão do fascismo e do populismo, reflexão sobre o autoritarismo. Dois grandes cientistas sociais norte-americanos, Ziblatt e Levinsky, apresentaram, alguns tempos atrás, a categoria de autoritarismo competitivo. Eu acho uma categoria interessante que hoje está sendo repensada, utilizada, elaborada por uma nova geração de cientistas políticos também no Brasil. E talvez isso também seria interessante para pensar o bolsonarismo, já que o bolsonarismo se encaixa bastante bem nesta categoria de autoritarismo competitivo, por justamente ele, na hora de se apresentar nas eleições, manter esta postura agressiva, antipolítica, contra a liberal-democracia, de contestação, de questionamento da liberal-democracia e da sua representação, mas, ao mesmo tempo, dentro do respeito das regras, digamos assim, daquele que é o requisito, um dos requisitos da democracia, a competição livre, as eleições, mas uma vez que ele vai no poder, depois ataca os princípios fundamentais, quais a separação do poder, ataca o poder judicial, ataca a Constituição. Não tem dia que ele não ataca a Constituição, não tem dia que ele não questiona de forma antidemocrática a legitimidade dos outros poderes, o poder judicial. E aqui ele se aproxima bastante àquela onda populista da década de 90. Embora ele apresente, claro, uma trajetória muito diferente do Berlusconi na Itália, porque Bolsonaro, como a gente sabe, é um militar de formação, enquanto Berlusconi é um empresário que entra em política, porém, eles compartilham essa ideia de se apresentar nas eleições, até falando que eles são eleitos pelo povo, então tudo é dentro da democracia, porém, uma vez que eles vão no poder, não tem dia que eles não atacam os princípios constitucionais e a separação dos poderes. Berlusconi fez uma guerra contra o poder judicial. Me parece que Bolsonaro utiliza estratégias bastante parecidas. Outro que também fez coisas parecidas nos Estados Unidos foi Trump também. Então, existe um fio condutor entre estes modelos que podemos dizer de populismo contemporâneo, ou também utilizando a categoria de autoritarismo competitivo. Existe um fio condutor, ao mesmo tempo, eles, sem dúvidas, retomam elementos do fascismo, sem dúvida. Também na própria elaboração do discurso, naquela que é a ideia de nação, uma ideia de nação que inclui e exclui ao mesmo tempo. Isso é possível observar isso também no 7 de setembro, aqui no Brasil, como foi manipulada a ideia de nação, incluindo setores da sociedade, do bolsonarismo e da sociedade brasileira, excluindo aqueles que foram apresentados como, entre aspas, os comunistas, por exemplo. Com esta categoria de comunismo que se tornou meta-histórica e abrangente, quer dizer, não tem mais
não tem mais um contexto. O comunismo se torna uma categoria eterna. É o comunista assim, eterno, assim como havia o judeu eterno, né? O judeu eterno e o comunista eterno. Me parece que nesta ideia de nação bolsonarista, que, sem dúvida, também tem um elemento de apoio forte do fundamentalismo religioso. Aqui tem uma especificidade brasileira que talvez não se encontra muito na Europa, uma vez que realmente o movimento evangélico, o pentecostalismo, esses movimentos me parece que são uma especificidade brasileira, talvez mais se aproximando ao modelo dos Estados Unidos, digamos assim, mas aqui realmente se afastando um pouco do populismo europeu. Então, eu diria isso como assim, primeira resposta à sua pergunta. É uma pergunta muito ampla e instigante. Muito bom. Agora, tem várias coisas interessantes que você mencionou e que eu gostaria de pensar alguns pontos, né? Uma delas é isso que se aponta, né, do populismo como, digamos, uma via de saída e de readaptação dos fascistas do período entre guerras para um novo contexto, né, para aquele contexto democrático. É interessante que eu lembrei na hora do Federico Finkelstein, né, que fala do populismo como uma continuação histórica, em alguma medida, do fascismo, mas, sobretudo, no que seria a sua apropriação em outros lugares. No caso da América Latina, em particular, ele pensa no Perón, especificamente, como que seria um adaptador local do populismo, e dali ele cria um modelo que depois pode ser replicado em outros lugares. Agora, eu tive a impressão que quando você fala disso, você está indo até num ponto mais específico do que o dele. Não seria só uma adaptação local de modos de fazer do fascismo para criar o populismo, mas seria mesmo pessoas, movimentos, grupos que teriam participado da experiência fascista e que, para se ajustar no novo contexto, digamos, se atenuaram no sentido de se tornar populistas. É nessa linha que você está pensando a questão, ou Fábio? Sim. Nesta linha também existem as duas linhas. Porque o populismo, naquela transição do fascismo para a democracia, ele desenvolveu os dois papéis. O primeiro papel foi aquele de criar um abrigo, assim, dar um abrigo para aqueles que estavam saindo do fascismo e estavam, digamos assim, órfãos do fascismo clássico, perdidos, assim, em busca de um novo movimento, de uma nova representação. Mas, por outro lado, também, quer dizer, que depois transitaram para movimentos neofascistas, uma vez que esses movimentos se criaram. Porém, também para aqueles que realmente saíram do fascismo e perceberam que não era mais a época do fascismo clássico, e que precisava encontrar um novo espaço de organização, de elaboração ideológica, de organização política, diferente daquele do fascismo clássico, e que não, ao mesmo tempo, não se encontravam no neofascismo, porque ele se apresentava como mais radical, menos compatível com a liberal-democracia, tanto que, a princípio, ainda não era claro se os neofascistas iam participar das eleições, enfim. Então, tem quem parou realmente nos movimentos populistas e quem transitou para depois ir para o fascismo. Mas, de forma geral, eu compartilho a teoria de Federico Finkelstein. Me parece que ele faz um discurso global. Enquanto eu, digamos assim, na minha ideia,
quer dizer, na ideia que estou apresentando aqui para você, tenho mais como minha referência o caso italiano, que realmente foi muito expressivo dessa transição, porque o fascismo italiano foi um fenômeno, claro, muito importante entre as duas guerras, deixou uma herança para a Itália naquela transição, e justamente muitos fascistas tentaram encontrar um novo lugar para se, digamos assim, reciclar, fazer uma reciclagem. Os movimentos populistas se tornaram realmente um abrigo muito, muito favorável. Diferente da América Latina, justamente porque na América Latina tem a questão, a meu ver, que o movimento populista, no caso do Perón e também no caso do Vargas, tem um papel um pouco diferente. Por exemplo, existe um projeto, ele é vinculado a um projeto de construção de um povo. Eu costumo dizer isso naquele artigo. E parece que é um elemento interessante. As ciências sociais brasileiras não levaram, não elaboraram a ideia que é verdade que o populismo inicia a partir da era Vargas, se nós queremos utilizar esta categoria aqui de populismo. Porém, existe uma elaboração anterior muito importante sobre a ideia de formar um povo. O conceito de povo amorfo, a falta de um povo, faz parte do pensamento político brasileiro entre o final do século 800 e a primeira metade do século 900. Seria realmente difícil entender populismo no Brasil sem levar em conta toda essa elaboração, que depois é incorporada no discurso varguista. Mas a diferença com a Europa é justamente que o projeto populista está vinculado ao modelo de nacional desenvolvimentismo. Então, aqui, sem dúvida, isso reflete as diferentes, digamos assim, aquele que se falaria com uma palavra em inglês, take-off, da Europa e da América Latina. Quer dizer, o salto para a industrialização. E, nesse sentido aqui, é claro que o populismo na América Latina atende, a meu ver, a essas duas exigências que não me parece atender de forma específica na Europa e no caso da Itália. Quer dizer, a questão do desenvolvimento nacional e a questão da criação de um povo-nação. São coisas que na Europa já foram, digamos, de uma certa forma, feitas pelo liberalismo, enquanto, no caso da América Latina, me parece, embora, digamos assim, claro, não quero entrar na narrativa varguista, mas me parece realmente que, a partir da década da era Vargas, você tem a entrada do Brasil na contemporaneidade. Não quero dizer que o liberalismo, o Estado liberal não fez nada. Não quero alimentar a narrativa varguista do Estado liberal como incapaz de criar uma nação. Não acho que foi assim. Porém, me parece que realmente o Estado brasileiro, a ideia de um Estado-nação, toma forma ganha uma forma a partir da era Vargas. Reconheço e vou querer reconhecer esse elemento na era Vargas, a partir da Revolução de 30. Agora, é interessante que a gente vê vários desses movimentos neopopulistas, enfim, com certos traços, né, do fascismo, do neofascismo, se autodenominando conservadores. Né? O termo conservador ele vira, parece que muitas vezes, um certo escudo para esses movimentos, para evitar que eles sejam acusados de outras coisas. Tanto que quando eles sofrem algum tipo de restrição, né, do gênero, se tirou uma publicação feita por um grupo de extrema-direita numa rede social, vamos dizer que é uma censura aos conservadores.
né? Ou seja, conservadorismo acaba se tornando, me parece, um eufemismo muito proveitoso para um certo tipo de comportamento que eu, cá entre nós, tenho muita dificuldade de ver como conservador, né? E por uma razão, dentre outras. O conservadorismo não é só ele, mas ele particularmente, costuma operar muito dentro da lógica das instituições dadas do Estado, né? Ele tem um caráter não revolucionário, não disruptivo dessa estrutura institucional, eu diria por definição do que é conservadorismo. Enquanto que esses movimentos, eles são movimentos não só antipolíticos, no sentido que você já colocou, Fábio, mas acho que também anti-institucionais, né? Eles passam por cima da estrutura institucional. E aí é difícil falar que eles são exatamente conservadores, né? E você apontando ali o populismo como um refúgio dos antigos fascistas nesse novo contexto, fiquei pensando, é interessante, né? Porque eles buscam no populismo, mas talvez não busquem no conservadorismo que já estava dado, né? Não se destinam a esses lugares. O que não quer dizer, claro, que você não possa ter espaços do conservadorismo que são tomados, em alguma medida, pelos populistas. Estou pensando aqui, basicamente, no Partido Conservador Britânico, uma figura como o Boris Johnson, né? Que, a rigor, não me parece ter muito a ver com a tradição conservadora britânica. Assim como o Trump não tem muito a ver, no meu entendimento, com a tradição conservadora propriamente dita norte-americana, né? E a gente vê por todo lugar isso. Você também percebe dessa maneira? Porque eu tenho não só dificuldade de chamá-los de conservadores, mas prefiro chamá-los de reacionários muitas vezes, e acho que o reacionário é, num certo sentido, alguém que pode apostar numa lógica disruptiva, né, de uma lógica de ruptura institucional, porque ele precisa retomar uma outra ordem e não conservar o que está dado. Você também vê assim ou você enxerga de outra maneira? Eu concordo com você, concordo perfeitamente. Eu também tomo muito cuidado com a categoria de conservadorismo. Porque o conservadorismo, se a gente vai na raiz do conservadorismo, ele surgiu a partir de uma crítica da modernidade e dos princípios liberais universalistas da Revolução Francesa. Porém, o conservadorismo clássico não questiona estes princípios. Fala que eles não se adaptam de forma universalista a todas as diferentes experiências nacionais. Então, questiona o universalismo da modernidade. Para fazer um exemplo, voltando à questão brasileira, isso é claro nos pensadores brasileiros clássicos, digamos aqueles que hoje que seriam da vertente conservadora ou autoritária. Por exemplo, Alberto Torres, ele fala, também Oliveira Viana fala, o problema não é o liberalismo em si, como ideologia, o problema é a sua adaptação aqui no Brasil, não temos as condições. Essa é uma postura conservadora. Porém, depois eles se tornam autoritários, uma vez que eles pensam no Estado, que é um modelo de Estado muito moderno pela época. Não é como você falou, justamente, uma volta a um modelo de Estado, por exemplo, imperial ou monárquico, clássico, ou até a um modelo de organização social pré-moderna. Então, eles são bem filhos da época deles. Então, pensam no Estado moderno, olham ao fascismo com muito interesse, ao corporativismo também. Isso para fazer um exemplo. É justamente para dizer que conservador é alguém que, digamos assim, utiliza a razão de forma cética a respeito de um suposto universalismo do liberalismo moderno, do avanço dos direitos de forma universal. E diante este processo, o conservador se posiciona de forma conservadora. Quando esses direitos são
digamos assim, constitucionalizados, o conservador para de criticar isso. Ele aceita, de uma certa forma, isso, aceita esse avanço. É diferente do reacionário. O reacionário não aceita isso. Já é uma postura diferente. Então, me parece que esses movimentos atuais, embora, como você falou, sem dúvida apresentam também um discurso e segmentos conservadores, não são conservadores, de forma geral. Eles misturam reação, fundamentalismo religioso e também neofascismo. Me parece que isso é bastante claro, porque tem esta questão que o conservador, ele conserva, mas não necessariamente ele pensa um projeto de Estado. Ele apenas quer conservar aquela situação, aquela condição. Não é um paradoxo que também comunistas foram conservadores, uma vez que, diante do avanço da industrialização, eles defenderam uma sociedade rural. Até eu, então, poderia me dizer, de uma certa forma, um conservador, porque é claro que, diante do avanço de uma sociedade que a cada vez fica mais consumista, por exemplo, você pode imaginar uma sociedade mais tradicional, mas isso não quer dizer que eles, então, isso seria até um conservadorismo de uma certa forma positivo, assim, interessante. Agora, hoje nós temos movimentos que têm um projeto de Estado, que é um projeto de Estado de acordo com um conjunto de princípios, de valores, de ideologias, que não tem nada a ver com o conservadorismo clássico. Porque, inclusive, eles realmente querem sufocar o avanço de direitos de gênero, digamos assim, alimentar uma postura racial violenta, homofóbica. Então, não vejo identitária assim, mas de uma identidade marcada por um discurso racial e racista. Não vejo conservadorismo nisso. Vejo outros fenômenos. Então, reacionarismo, reação, neofascismo, populismo, me parece que são, autoritarismo, me parece que são categorias mais adequadas. Não costumo utilizar muito o conservadorismo. Agora, uma coisa interessante também, que acho que ajuda a entender esse fenômeno, pelo menos no caso do bolsonarismo em particular, né? Eu me lembro ainda, na época pré-eleitoral, que se discutia muito sobre o que era o Bolsonaro, e eu às vezes utilizava realmente a categoria de neofascista para me referir a ele, e uma certa vez alguém me questionou, mas por que neofascismo? O que você enxerga aí que tem a ver com o fascismo? E para mim um dos aspectos cruciais, se não o aspecto fundamental, é o que me parece ser um irracionalismo de fundo do bolsonarismo, né? O bolsonarismo se nutre num irracionalismo de base e ele opera por uma difusão desse irracionalismo, que acho que se manifesta de diversas formas, né? Até para pegar algo mais recente, se manifesta na negação do conhecimento científico, na ideia de que a minha leitura do mundo, independentemente dos dados e dos fatos, ela é tão legítima como uma que traz dados e fatos, né? Um irracionalismo baseado numa religiosidade levada para dentro do Estado no momento em que talvez isso já não faça mais sentido, né? De uma lógica da política muito baseada no afeto, muito baseada na intuição, e não são só afetos positivos, também afetos negativos. Ou seja, é aquele racionalismo que, enfim, a escola de Frankfurt, por exemplo, criticou no fascismo original, né, que ela via que era uma negação
da ideia de iluminismo, da ideia de razão. Né? Você percebe isso também dessa maneira, ou você observa outros aspectos para identificar isso que seriam traços neofascistas no movimento como o bolsonarismo, por exemplo? Então, muito depende da forma que nós pensamos a categoria de neofascismo. Nesta perspectiva que você acabou de falar, eu acho que é interessante. A princípio, quando o neofascismo se apresentou no cenário daquela transição do fascismo clássico para a democracia, ele se apresentou como a exigência de retomar o discurso fascista da origem diante aquela que ele achava que foi, digamos assim, o compromisso que o fascismo teve que tomar com os outros atores institucionais, que não freou o avanço da criação do Estado fascista. Aí os neofascistas retomam aquele projeto. Nesta linha que você apresenta hoje, que eu acho interessante, o que me parece que é retomado é justamente a elaboração, a questão da negação da ciência, a questão da negação, em geral, da ciência, mas diria das ciências em geral. Da história, inclusive. Também histórica, sim. Uhum. Porque, então, o neofascismo, na década de 50, 60, tem um discurso negacionista. Então, nesse sentido aqui, eu acho que hoje o neofascismo tem posto esse discurso negacionista. Me parece que isso é muito radicalizado pela rede social. Costumo dizer que seria difícil ter um neofascismo tão forte como a gente está tendo hoje, sem as redes sociais. É um lugar favorável à rede social, pelo discurso neofascista, negacionista contra a ciência. Porque ele, é assim, você está certo, ele, de uma certa forma, quando você fala, justamente retomando Adorno, a crítica o fascismo como negação do esclarecimento, do iluminismo, do triunfo da racionalidade. Isso é um ponto muito importante, a meu ver, porque também, de uma certa forma, o neofascismo coloca em crise aquela ideia racionalista, aquela confiança racionalista e neo-iluminista de autores como Habermas e John Rawls. Nós estamos diante da crise daquele modelo. Isso nos convida a refletir, a partir de uma análise, a questão do negacionismo nas redes sociais. Me parece que esse é um ponto interessante que mereceria realmente um outro debate. A questão do negacionismo, neofascismo em rede é a crise do modelo iluminista de ciência. Mas isso, a meu ver, leva para uma reflexão ainda mais ampla sobre a própria modernidade. Quer dizer, de uma certa forma, você tem uma crise da modernidade e tem também a crise do homem, do indivíduo liberal, moderno, racionalista. A rede, me parece que mostra isso, mostra melhor, e daí então a questão
que o populismo e o populismo de forma específica, mas também o neofascismo, querem, digamos assim, organizar a sociedade de massa. Você vê a massa, enxerga a massa nas redes sociais. Como a massa pensa a ciência. Então, como esse discurso manipulador e negacionista consegue realmente aglutinar massas em torno de um modelo mitológico, simbólico, que tem a liderança de Bolsonaro como o seu principal aglutinador. Me parece que isso é um elemento muito, muito importante, sem dúvida. Aliás, uma outra questão que quando você falava aqui, me fez lembrar dela, né? Você falou do populismo como uma forma de rompimento com a democracia que dá um golpe de dentro, né? Enquanto que o fascismo daria um golpe de fora. A primeira coisa que eu me lembrei quando você tocou nesse ponto foi o fato de que Hitler, Mussolini, para a gente pensar nos casos clássicos aí de fascismo europeu da primeira metade do século XX, chegaram ao poder por meio de eleições, né? Só que depois se mantiveram no poder por meio de um rompimento, né, das regras do jogo democrático. Acho que esse é um aspecto importante e um rompimento brusco, né? Num dado momento você tem um autogolpe que estabelece aquilo, né? E a gente tem visto a discussão do Levitsky, por exemplo, acho que vai claramente nessa direção, que o que a gente teria seria, e do Yashamonk também, né, uma corrosão a partir de dentro, né, uma corrosão da democracia por um certo estiolamento das suas normas, das suas regras, do seu modo de funcionamento. A minha dúvida é se isso necessariamente prescinde também de golpes de força, né? A gente não tem visto, talvez eles não sejam mais necessários, mas nós estávamos aqui há poucos dias no Brasil com receio de uma ruptura institucional brusca, né? O 7 de setembro fascista, como eu gostei de chamar, lá do Bolsonaro, me parece tinha muito essa característica, né? Era ele mesmo usou a expressão, é um ultimato. Não deu em nada, né? Ou não deu pelo menos em nada do que se temia que pudesse dar. O que deu, na verdade, foi num refúgio danado, né, do presidente, que fez uma carta quase de retratação depois para tentar se livrar da pressão que começou a sofrer. Agora, se analisou nessa direção, né? Será que isso é uma carta completamente fora do baralho? Não é uma possibilidade que mesmo esses populismos, aí eu estou pensando nos populismos claramente de viés autoritário, a gente pode discutir depois se há lideranças de perfil populista, digamos, não autoritárias. Eu tenho também resistência a encarar populismo nesses termos. Você fala até no seu artigo, Fábio, que populismo é um conceito muito fugidio, né? É uma discussão semântica imensa em torno do que ele possa significar. Mas eu não consigo ver populismo que não seja um populismo que atropela a ordem institucional, né? Acho que o que diferencia, talvez, o populismo fundamentalmente de formas não populistas, mesmo que você tenha liderança carismática, você possa ter elementos demagógicos, né, uma série de outros aspectos, é essa questão. Opera, afinal de contas, dentro e segundo a lógica das instituições, ou opera no sentido de rompimento da lógica das instituições, no sentido de atropelar a estrutura institucional? Eu vejo muito por aí. Só que um atropelar, vamos dizer, que se dá muitas vezes aos poucos, né? Se dá por pequenas rupturas e não por uma ruptura brusca. Mas, insistindo na pergunta, será que a gente simplesmente não está mais na era dos golpes de Estado, mesmo com esse tipo de populismo, ou isso ainda é um fantasma que pode nos assustar? Não, essa é uma questão muito interessante. A princípio, eu diria observando o discurso ideológico de Bolsonaro e do bolsonarismo, a princípio, eu diria que ele utiliza o argumento do golpe para tensionar a democracia brasileira. E já, de uma certa forma, esse já é um golpe. Porque se a gente pensa na estratégia
do terror na década de 70 não é muito diferente. A ideia de um golpe que está para acontecer foi uma estratégia que foi utilizada para diferentes atores, já na década de 70, que foi uma época de terrorismo, e não foi apenas o terrorismo extremista de um lado ou de outro, mas foi o próprio Estado utilizando esta estratégia. Então, eu diria que essa estratégia já é, de uma certa forma, golpista, porque já apresenta o golpe como um elemento para gerar terror, insegurança e tensão dentro da sociedade. E, ao mesmo tempo, para, digamos assim, alimentar aquela ideia de nação, quem está comigo, quem está contra nós, aquela ideia de nação, você fala muito baseada nos afetos, como você fala, quem está com a gente, quem está contra nesse projeto. Além disso, não esquecemos que tudo isso é amparado pela experiência da ditadura militar, que sempre se apresenta como uma referência utilizada a qualquer circunstância para questionar a democracia brasileira. Me lembro, a cada aniversário é utilizada a ditadura, golpe de 64, utilizado justamente para assustar. Então, já essa é uma estratégia da tensão, do susto, do terror, do medo, da insegurança. Já é uma estratégia. Agora, se isso vai dar num golpe que, de uma certa forma, poderia nos, digamos assim, voltar para aquela época das estratégias dos golpes clássicos, na década de 60, 70, assim, aqui eu fico, digamos assim, acho que não. Acho que não, porque mesmo com todas as suas fragilidades, a meu ver, a democracia brasileira, o Estado brasileiro, a organização institucional, digamos assim, a relação entre os poderes do Estado brasileiro e a Mesmo a democracia sociedade civil, brasileira, né? a meu ver, mesmo a sociedade civil, tem os anticorpos, a meu ver. Então, eu não acho que vai dar nesse cenário, que seria um cenário trágico, seria uma tragédia, não acho que isso vai dar, por um conjunto de questões, de coisas, que eu acho que, com todas as suas fragilidades, o Estado brasileiro vai aguentar, a democracia brasileira vai aguentar a estratégia golpista. Ao mesmo tempo, existe um conjunto de relações internacionais, quer dizer, qual é o lugar do Brasil na geopolítica norte-americana, das Américas, em geral, no mundo? Talvez realmente isso dificultaria muito um golpe daquele clássico, a meu ver. Mas isso não quer dizer que o Brasil não está sendo, entre aspas, golpeado. E outra coisa também, mesmo sem ter um golpe, vamos ter uma herança muito complicada. Quem vai entrar quem vai ganhar a próxima eleição vai ter um país que precisa realmente levantar de uma crise econômica, financeira, social, política, realmente trágica. Na Itália, o governo Berlusconi foi quase 20 anos, digamos assim, não deu um golpe, não meteu um golpe, mas deixou uma herança que a gente até hoje está pagando. O custo foi caro, foi um custo muito salgado, realmente. Então, a meu ver, é preciso se preocupar muito disso. O que vai ser depois do Bolsonaro? Se, claro, o Bolsonaro não vai ser reeleito, a meu ver, não há muita chance, porém, tomaria cuidado com o 7 de setembro,
porque precisa ser realistas, a meu ver. O 7 de setembro mostra também que ele tem ainda um consenso, tem ainda um apoio expressivo. Precisam ser realistas sobre isso, a meu ver. E uma capacidade de organização também, né? Vai utilizar todas as estratégias possíveis até daqui a um ano. Um ano, você sabe, pode ser pouco, mas pode ser também muito tempo para você reverter um cenário. Aliás, se lembrava do Berlusconi, e uma outra observação que você fez, que acho que permite um paralelo com o que a gente vê com o Bolsonaro no Brasil, é essa questão da relação com o judiciário, né? Agora, no caso Berlusconi, a briga foi muito em função, digamos, do que seria o papel do judiciário herdado da Operação Mãos Limpas, né? Manipulite, que seria a coisa do combate à corrupção e, enfim, e o combate até à forma de fazer política justificada com base no combate à corrupção, que teria, claro, muita similaridade aqui, e é uma similaridade conhecida e eu diria até declarada com a Operação Lava Jato, né? E, desse ponto de vista, a gente teve isso também, a Operação Lava Jato ruiu, né? Acho que a gente não tem nenhuma dúvida muito a esse respeito. Agora, o Bolsonaro, ele também parece que vai no ataque contra o Poder Judiciário, não tanto só por isso, mas por uma questão que eu gostaria que você dissesse se no caso italiano isso foi tão importante, que é atuar contra o Judiciário, não tanto quanto um órgão que, digamos, combate a corrupção, e isso também, claro, era um problema para o Berlusconi, como é, em boa medida, para o Bolsonaro, com as histórias de rachadinhas, agora corrupção no Ministério da Saúde e tal. Mas a gente tem uma outra coisa que é o Judiciário como dique de contenção contra o ataque à própria democracia que o bolsonarismo empreende, né? E eu olhando para o caso italiano, eu não tenho certeza se esse foi um ponto para o Berlusconi igualmente importante ou sequer foi um ponto realmente relevante. Como é que você vê como é que a gente pode fazer essa comparação? Porque a gente teria, digamos, dois tipos de populismo, né? Um muito mais claramente autoritário e um outro, digamos, corrupto, mas não necessariamente de vocação tão claramente autoritária. Essa é uma questão muito, muito importante que você coloca. Para tentar responder a esta questão, precisamos entender que existe uma diferença entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. Isso me parece um elemento importante. Quero dizer, o sistema presidencialista, de uma certa forma, e de forma específica o presidencialismo de coalição brasileiro, ele tem mais chance de criar as condições para o que nós estamos, para esse tipo de digamos assim, de relação conflitual entre o presidente e o poder judicial. Porque no sistema representativo, na democracia representativa, digamos assim, no sistema parlamentarista, tem outro elemento também que, digamos assim, de uma certa forma, garanta a democracia, que é o presidente, esse presidente, ele é, digamos assim, aquele que garanta os princípios constitucionais. Então, Berlusconi, ele lutava contra o presidente da República e contra o poder judicial. E são dois freios. No caso do Brasil, do Bolsonaro, você tem o presidente que se acha acima da Constituição e que, como você costuma falar muito também nos seus artigos, com uma caneta, faz um decreto e resolve. É uma interpretação muito autoritária do presidencialismo. Então, me parece que, no caso do modelo italiano, Berlusconi
muitas vezes, realmente, ele recebeu, ele foi freado pelo presidente da República que, em algumas circunstâncias, resolveu que aqueles decretos eram anticonstitucionais. Então, isso foi um grande inimigo do Berlusconi, em muitas circunstâncias. Outro inimigo foi o Poder Judicial, também. E como você falou, este poder foi interpretado pelo Berlusconi não tanto como um poder no combate, digamos assim, numa estratégia no combate à corrupção, mas como um poder político que se posiciona politicamente, orienta politicamente a sociedade, destrói os partidos, nesse caso queria destruir ele, depois de ter destruído os partidos da Primeira República, mas de forma política. O argumento seria, porque a corrupção sempre existiu. Então, por que o poder judicial agora entra? Foi argumento que foi utilizado já para o líder do Partido Socialista, Craxi, na Operação Mãos Limpas, quando o juiz da época, digamos assim, aquele que depois foi utilizado para Sérgio Moro como referência, o juiz Di Pietro, Craxi respondeu para Di Pietro: não entendi, você não sabia, só você não sabe como funciona a relação entre política e empresa, só você não sabia, porque a gente sabe, funciona assim, e todo mundo fazia assim. Como dizer, a corrupção faz parte do modelo, do sistema. E, inclusive, ele falava, garantiu que a Itália, na década de 80, passou a Inglaterra como 7ª potência industrial do mundo. Para você entender. Então, só você não sabia que a política funciona assim, a democracia funciona assim, essa é a relação. Só você não sabia hoje. Então, esse argumento é retomado para Berlusconi, que fala, além de ser também um argumento, ele se apresenta como vítima, perseguido pela Operação Mão Limpa, mas depois pelo desdobramento da operação. E também pela aquela que se fala o ativismo do poder judicial, ou a politização do poder judicial. Então, me parece que, no caso do Brasil, se tem algo parecido, porém, a especificidade do presidencialismo de coalição me parece que radicaliza muito esse conflito. Por ser o presidente do Brasil, e nesse caso Bolsonaro, um cara que se apresenta acima de tudo, acima da Constituição, acima de todos os poderes, que não pode ser realmente controlado e fiscalizado para ninguém, que está acima de tudo e que tem como seu único referencial o povo, aquele povo que votou para ele, que deu para ele a missão assim, realmente salvador da pátria contra os supostos inimigos, entre eles também o poder judicial. Mas, sem dúvida, o ativismo judicial é interpretado nesse sentido político, de uma guerra política, ideológico-política. A questão da corrupção realmente me parece uma questão secundária. Muito bom. Muito interessante, Fábio. Gostei dessa conversa. Queria que você aí fizesse uma amarração final desse nosso papo aí, alguma questão que eu porventura não tenha mencionado, que você acha importante ainda tratar? Então, o caso Bolsonaro e o bolsonarismo entre fascismo e populismo, o autoritarismo, mas enfim, com todas as categorias, o referencial teórico-metodológico que nós temos, realmente é um caso muito interessante, muito, infelizmente, porque
digamos assim, muito trabalho para nós cientistas, mas talvez seria mais interessante viver numa época menos conturbada, numa conjuntura mais tranquila, talvez ter menos coisas para estudar. A gente estudaria outras coisas. Mas, em geral, quer dizer, é um caso muito interessante. Volto a dizer, um laboratório global do que este crescimento de fenômenos de direita extrema, radical, populista, neofascista, autoritária no mundo. Realmente, um fenômeno muito expressivo é um laboratório. E outra coisa interessante, nos sugere que hoje realmente estamos numa época que precisa de uma abordagem diferente daquele que foi a abordagem clássica de centro e periferia. Por isso eu costumo falar de laboratório latino-americano, laboratório brasileiro, porque estamos numa época globalizada, precisamos de pensar as coisas de forma transnacional, entre Europa, Norte-América, América Latina, pensar desta forma aqui, as ideias circulando. Parece que estudar, então, o caso brasileiro, estudar Bolsonaro, o bolsonarismo realmente é muito interessante nesta perspectiva aqui. Eu, de uma certa forma, sou confiante. Confio que nas próximas eleições teremos uma mudança. E, é claro, quem vai ficar nesse lugar de presidente da República Brasileira vai ter muito trabalho. Vai ser uma herança muito complicada. Mas eu sou confiante sobre que nós teremos uma mudança. E então, também, para terminar, quer dizer, me parece que, quer dizer, sou confiante que a democracia, de uma certa forma, tem os anticorpos para encarar este vírus populista, neofascista, fascista. Muito bom. Eu acho que o próximo presidente vai ter, inclusive, que reconstruir o país, né? Porque a gente vai encontrar um país depois desses 4 anos aí de congestão. A partir de uma ideia de nação, de um novo projeto de nação. Exato. Que seja pacificador. Parece que o que aconteceu nos Estados Unidos pode, de uma certa forma, ser parâmetro para pensar um pouco pode acontecer no Brasil. E de reconstruir nessas novas bases, né? Com mais capacidade de entendimento, mais respeito ao contraditório e menos a lógica amigo-inimigo e mais a do adversário, né? Que eu acho que isso faz uma diferença imensa para a maneira como a democracia funciona. Quero, então, te agradecer muitíssimo. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, e o Fábio também não me lembrou de falar, é do canal dele no YouTube, o canal do Fábio Gentili, em que ele discute uma série de questões relacionadas sobretudo à teoria política. Tem as Pílulas de Teoria Política, que é o programa que ele produz ali, discutindo os mais diversos aspectos. Um dos últimos aí é sobre a teoria das elites. Eu sugiro que as pessoas visitem o canal do Fábio. Vou deixar aqui a referência e vou deixar o link também no canal, aqui nos cards desse episódio. E dito isso, eu, claro, como sempre faço, agradeço muitíssimo ao Fábio pela conversa. Acho que foi tremendamente interessante e proveitosa. Para mim foi, com certeza. Acho que para quem nos assiste no YouTube também, para quem nos ouve nos podcasts. E lembro que agora também, toda semana, pelo menos um artigo entra ali no blog do Fora da Política Não Há Salvação, no site da Carta Capital, né? Então, feitas todas essas considerações e todo esse jabá, né, essa propaganda de nossos canais e blogs, eu fecho aqui, reiterando o agradecimento a todo mundo, reiterando o agradecimento ao Fábio. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.